Eu copiei as principais ações do Luiz Barsi, mas eu fui além. Eu criei uma ferramenta, um simulador que eu vou disponibilizar de forma gratuita para você fazer as suas próprias simulações de quanto teria rendido a carteira do Luiz Barsi em diferentes períodos, com diferentes composições, né? Sabendo que ele foi montando a carteira dele ao longo de muitas décadas. Nesse vídeo eu vou fazer muito mais do que isso. Eu vou tentar quantificar a estratégia do Luiz Barsi, trazer várias lições que ele tem para você, investidor. Falar do que eu gosto da estratégia dele, o que eu faço um pouco diferente, enfim, tentar te ajudar a investir da melhor forma possível. Bom, vamos lá. Luiz Barsi ele é o maior investidor pessoa física da bolsa e ele é um case para muitos. Para mim, ele é uma grande inspiração de alguém que tem método claro para selecionar ações, tem visão de longo prazo, horizonte de longo prazo, tem coragem para comprar ações baratas, enfim, é um cara que a gente tem muito a aprender. E aqui eu vou partir das principais ações que ele tem na carteira, que são dados públicos, para tentar levantar quais são os principais pontos, as principais lições do método dele, o que você pode aprender com isso. Vou te mostrar qual teria sido o resultado da carteira dele olhando para trás. Provavelmente você já viu um vídeo com essa chamada aí no YouTube recentemente. Na verdade, cerca de um ano atrás, o canal Valor em Ação, de forma muito criativa e original, fez esse vídeo, falando que ele copiou as ações de dividendos do Barsi. Aí, recentemente, o Felipe, do canal Seu Dividendo, fez a mesma coisa, fez um vídeo mostrando o resultado histórico de várias empresas aí da carteira do Barsi. Eu fiz um vídeo reagindo ao vídeo do Felipe e uma galera começou a postar os vídeos, com o título Copiei as ações do Barsi, veja no que deu, pessoas muito boas, cada um mostrando o seu ponto de vista. E eu assisti alguns desses vídeos e gostei de todos. Só que eu tentei fazer algo um pouco diferente. Vou tentar partir das ações do Barsi para decodificar a estratégia dele e, é claro, depois fazer uma série de backtests para entender mais ou menos qual a taxa de retorno histórica do Luiz Barsi e se isso é replicável ou não para você, investidor. Beleza? Então vamos começar aqui falando sobre a estratégia do Barsi. Porque a primeira coisa aqui é entender não apenas quais ações estão na carteira dele, mas sim por que elas estão lá. Porque ter a informação, ter a lista de ações sem contexto vai ser uma diquinha que não vai te levar a lugar nenhum. Agora, se você entender o contexto, entender o que ele olha, quais são os critérios dele, você pode replicar isso na sua carteira. Lista de ações do Barsi, você consegue. Dá um Google aí, eu dei rapidamente, encontrei duas manchetes, Uma falando de 11 ações da carteira de Luiz Barsi, a outra falando em quais ações Luiz Barsi Filho investe. Enfim, são dados públicos, Tanto o Barsi quanto a Louise, o Baroni, o Felipe Ruiz, o pessoal da AGF faz conteúdo aqui no YouTube e volta e meia eles comentam sobre alguns cases. Mas eu acho que mais importante, a primeira coisa a fazer é pegar a raiz, o que está por trás das ações dele. Então eu assisti uma série de vídeos, uma série de entrevistas, li uma série de reportagens, começa aqui, uma reportagem muito boa, inclusive, bem completa da Infomoney, em que o Barsi explica o que ele busca, Abre aspas, boas ações a bons preços e que pagassem bons dividendos. Foi isso que fez ele começar a investir com 30 anos, que seria a dinheiro de hoje R$500 por mês de investimento, e reinvestindo, também ganhando dinheiro empreendendo, fez com que ele conquistasse a aposentadoria aos 40 anos. Então vamos olhar aqui para cada um dos pontos da estratégia dele. O primeiro, bons preços. Tem uma coisa por trás dos bons preços que nem todo mundo percebe, é que na média uma ação com bons preços é uma ação que tem muita desconfiança do mercado. Vamos pegar dois exemplos. Petrobras. Petrobras é uma empresa de extrema desconfiança do mercado. No limite, o governo tem muita interferência sobre ela. Agora vamos comparar a Petrobras com o VEG, a maior queridinha do mercado atualmente. Vamos olhar para os preços dela. E por preço eu não me refiro à cotação, Me refiro a múltiplos como esses que estão na tela. Vamos lá. Petrobras, preço por lucro 2,96, PVPA 1,25, dividend yield 26%, EV/EBIT 2,61, múltiplos muito baixos na média. VEG, preço por lucro 26, 10 vezes mais que a Petrobras. PVPA 8,65, dividend yield 1,8% apenas, EV/EBIT 19,62. Uma com muita desconfiança, outra queridinha. Então, na média, bons preços vêm com desconfiança do mercado, o que me leva para a primeira lição, primeira coisa que eu aprendi com o Luiz Barsi, que é ter pensamento independente. O que importa é você desenvolver as suas convicções e ser fiel a elas. Isso vale para a vida, mas vale também para o mercado financeiro. O Barsi ele tem uma série de convicções dele que ele segue fielmente, que muitas vezes colocam ele em polêmica. Ele não gosta de fundos imobiliários, não investe em fundos imobiliários, já fez várias críticas a criptomoedas e já comprou várias vezes empresas extremamente impopulares, passando por períodos de extrema impopularidade, como, por exemplo, Cielo, recentemente, IRB alguns anos atrás, depois que as ações despencaram,
por conta de questões contábeis. Eletropaulo, depois da medida provisória da Dilma, lá em 2012, rasgava os contratos com as empresas de energia. E muitas dessas decisões, né, se ele não tivesse pensamento independente e tomasse pensando o que os outros vão achar dele, ele não tomaria. Algumas decisões fazem com que a pessoa pareça burra, né? O investidor em valor no Brasil muitas vezes parece burro porque está comprando coisas que ninguém quer, coisas que são muito impopulares. E esse não foi nem de perto o único caso controverso. Tem alguns, mas teve também a Eletrobras, né, que quando ações despencaram, ele aumentou posição e ainda fez uma brincadeira de que a Dilma merecia um beijo na boca por deixar a ação tão barata. E mais recentemente o caso da IRB. E agir assim, pensando de forma independente, fez com que várias vezes ele comprasse empresas em períodos de impopularidade, comprasse empresas que ninguém queria comprar e tivesse ganho muito dinheiro com isso, como o caso de Unipar, por exemplo. Ele comprou ações da Unipar por 25 centavos e menos de 10 anos depois elas estavam valendo R$100, hoje estão a 70. E olha o desempenho histórico da Unipar, olha a alta aí que o Barsi surfou. Mais recentemente ele fez o mesmo com a Taurus. A Taurus vinha por um período de bastante impopularidade aqui, teve que fazer um turnaround, se reinventar. E de lá para cá, as ações multiplicaram por várias vezes. Mas é claro que agir de forma independente e comprar empresas a bons preços, às vezes é de fazer comprar umas empresas que não vão bem. Às vezes o mercado está certo em deixar algumas empresas a bons preços. Esse é o caso de uma série de bancos que o Barsi tinha em carteira nos anos 90 e que quebraram. Inclusive um dos filhos dele, né, o Barsi Neto, já comentou que o Barsi era conhecido como um bancólogo da Bolsa e que além de Banco do Brasil e Santander, também tinha posições em Banco Econômico, Banco Nacional, Banco do Progresso e Banco Bandeirantes, né, que quebraram. Inclusive fizeram que o Barsi tivesse que, pela primeira vez na vida, entre aspas, cortar gastos, porque ele teve a renda mensal afetada. E claro que não foi o único erro, né? Todo investidor erra, todo investidor compra empresas que despencam. O Barsi também teve ações da Oi, por exemplo, de 2012 a 2014. Ele entrou lá em 2012 pelos dividendos, mas quando viu que a empresa estava fazendo empréstimos para pagar dividendos, ele começou a se desfazer dessas ações, no prejuízo, aí pegando aqui uma data aleatória de 2012, uma data aleatória de 2014, dá para ver aqui que o Barsi deve ter incorrido um prejuízo de algo entre 70% e 85%, o que me leva à segunda lição do Luiz Barsi, que é a importância da diversificação. E sim, diversificação, tá? Eu sei que tem muita gente que acredita que o Barsi defende arduamente a concentração, que você tenha poucas ações em carteira. Inclusive, ele já falou isso em entrevistas. Recentemente, ele comentou numa entrevista que prefere concentração de papéis em um portfólio em vez da diversificação. Mas o próprio Barsi, ao longo dos anos, foi adquirindo várias ações em carteira. E embora ele tenha peso maior em algumas, como o caso de Unipar, que eu já vou te mostrar a maior posição dele, o fato é que, se ele tivesse concentrado naqueles bancos dos anos 90 que quebraram, se ele tivesse concentrado em Oi, se ele tivesse concentrado em Paranapanema, né, que é outro case ali de prejuízo, tá vendo aí a evolução das ações da Paranapanema na tela? O fato é que ele não seria um bilionário, nem teria 4 bilhões de reais. Por isso que eu acredito que na prática ele diversificou mais a carteira do que alguns que interpretam as falas dele meio que às vezes fora de contexto e vão lá e compram tudo em IRB. O que me leva para a terceira lição que ele traz para os investidores, que é sobre não seguir diquinhas, que é uma derivada da segunda lição. As diquinhas, muitas vezes elas carecem de contexto, né? Muitas vezes você lá, investidor, não tem muito tempo para decidir, para escolher quais ações comprar, então procura rapidamente uma coisa na internet, encontra uma manchete do tipo Luiz Barsi está comprando ações do IRB. Nem lê a manchete direito, não se informa direito, não pega o contexto, vai lá e compra tudo em IRB, que nem diz o Diego aí, né? A regra é clara, se o Barsi tem, eu também tenho. Só que o Diego não percebeu algo que o Mauro aqui percebeu. O Mauro falou, quando o Barsi botou 60 milhões em IRB, o efeito manada foi atrás. Só que as pessoas se esquecem que esse valor é trocado na carteira do Barsi. E estudando para esse vídeo aqui, eu encontrei essa matéria da Suno Notícias falando sobre o quanto o Barsi tem de investimento em IRB. E aí a Louise, a filha dele, comentou, né, no final de dezembro de 2021, sim, faz um pouco de tempo, mas acredito que isso não deve ter mudado dramaticamente, que posições como IRB não ultrapassavam 3% da carteira do Barsi. E aí abre aspas para ela. IRB se enquadra na nossa carteira de oportunidades. Oportunidades que, se um dia derem certo, vão nos pagar muito. Mas não existe certeza. E ainda falou, é dinheiro de pinga e não do leite. E aí o cara que vai lá e sem contexto copia o que o Barsi está fazendo, coloca 30%, 40%, 50% em IRB, acaba pagando o preço de quem só segue diquinha sem contexto. E até por isso que eu não estou começando pela simulação aqui no vídeo, tentando entender o que está por trás das decisões do Barsi, que aí a gente chega na quarta lição, para mim a maior, que é ter regras claras. Se você estudar um pouquinho aí sobre a história do Barsi, estudar um pouquinho sobre o conteúdo do Ações Garantem Futuro, vai encontrar cedo ou tarde o acrônimo BEST. BEST
seria melhor em inglês, só que no caso o BEST do Barça é com 2 S, significam bancos, energias, saneamento, seguro e telecomunicações, que são 5 principais setores, 5 setores que ele mais gosta. E aqui já tem uma diferença, né, da estratégia que eu sigo, da que faz mais sentido para mim, Ramiro, pelas minhas características, do que a do Barça. Enquanto o Barça começa por uma análise setorial, é o que a gente chama de análise top-down, começa de cima para baixo, tu olha os setores principais e aí vai investigar as empresas daquele setor. Eu sou mais de uma estratégia bottom-up, que é de baixo para cima, no bom português. E olha quais ações estão baratas, independentemente de setor, e vamos comprar elas. E ainda sobre essa questão de regras claras, outra forma de aprender com o Barça é tentando desconstruir o que ele fez. É olhar para as maiores posições dele, para as empresas que ele comprou e tentar entender o que elas têm em comum. Então eu fui atrás, né, de quais são as maiores posições do Barça e para isso eu peguei dados públicos da B3, foram compilados aqui pelo Invest Site e mostram aí empresas em que o Luiz Barsi Filho, pessoa física, tem mais do que 5% das ações totais. Aqui para o contexto, se um investidor passa de 5% do capital de uma empresa, ele tem que informar isso publicamente. Então isso vira informação pública. Aqui você pode ver que o Barça tem mais 5% de Unipar, Taurus, Paranapanema e Eternit. Além disso, ele tem mais de 5% da AES Brasil. Tá? Em meados de 2023 saiu a notícia de que ele levou a fatia AES Brasil para 5% e está lá, né, no site da B3, na página da AES Brasil, que o Luiz Barsi tem 5,02% da AES Brasil. Assim a gente consegue ter uma noção de grandeza de quais são as principais ações da carteira dele. Consegue olhar para essas ações e entender o que ele busca. Então o que eu fiz aqui? Tá? Eu listei essas empresas, coloquei aqui a participação que o Barsi tem no patrimônio delas. Agora eu vou colocar quanto vale cada uma delas em bolsa para você ter uma noção de quanto o Barsi tem sobre o patrimônio dele, ali de cerca de 4 bilhões, em cada uma delas. Então vamos lá, Unipar, o Barça tem 20,11% de Unipar. Se você for ver aqui no Invest Site, o market cap, né, o valor de mercado da Unipar é de 7,36 bilhões de reais. Então tu vem aqui e coloca 7,36 bilhões de reais. Beleza? 7,36 bi, quer dizer que ele tem 1,5 bi em Unipar, cerca de 37% da carteira dele. Vamos ver a Taurus. Barça tem 5,54% da Taurus, que tem um market cap de 1,9 bi. A gente vem aqui, coloca aqui, ó, 1,9 bi. Vai ver que, ó, Barça tem 2,6% da sua carteira em Taurus. Paranapanema. Vamos ver aqui que essa empresa tem um valor de mercado bem pequeno, tá? 185 milhões, porque ela destruiu muito valor nos últimos anos. 185 milhões de reais. Aí é feio, faltou 2 zeros. Barça tem cerca de 10 milhões, 0,25% do patrimônio dele. E aí fazemos o mesmo para Eternit e AES Brasil. Eternit 520 milhões de valor de mercado. Então muda aqui de 185 para 520, não dá 1% do patrimônio do Barça. E AES Brasil com 6,24 bi, 6,24 bilhões de reais. Ele tem aí cerca de 7% do patrimônio dele em AES Brasil. E aí, o que essas empresas têm em comum? Vamos dar uma olhada aqui nos múltiplos dela, tá? A AES Brasil é uma empresa que atualmente está com PVPA um pouco mais baixo, preço por lucro bastante alto e está com dividend yield zerado. Mas essa é uma empresa que está fazendo uma série de investimentos para se tornar uma boa pagadora de dividendos. Se você for pesquisar um pouco melhor por ela, você vai ver. Então, esse aqui é um case em que o Barça está pelo potencial de dividend yield, que ainda não foi entregue, né, desde que essa empresa estreou com esse código na bolsa. Então tem tanto o que a gente aprender aqui, a não ser que ele está otimista com o futuro dela, porque os múltiplos atuais são bem altos. Eternit é uma empresa que tem uma baixa relação de preço por lucro, baixo PVPA, um relativamente baixo EV/EBIT. E se você for dar uma olhada aqui no dividend yield histórico de Eternit, o que a gente vai ter é o seguinte: um passado com altos dividendos. Nessa época, a Eternit era uma vaca leiteira, só que ela teve um grande problema que foi a proibição do uso do amianto, que era a principal matéria-prima que ela usava nas telhas lá que ela fabricava. Isso foi um baque gigantesco na empresa. Ela, inclusive, entrou em recuperação judicial para sair recentemente, enfim, voltar a ser uma boa pagadora de dividendos. Outra aqui, Paranapanema, tá? Tem múltiplo negativo de preço por lucro, de PVPA também, quer dizer que ela tem mais passivos do que ativos. Uma empresa que destruiu muito valor aí no prazo recente. Então, eu não sei dizer que o Barça ainda acredita no futuro dela, mas o passado mais recente dela, os últimos anos, foram muito ruins. Não à toa, ela só distribuiu dividendos ali em 2016 e desde então
Nada disso. Esse, inclusive, foi um case aí que não deu muito certo. Pode ver aqui a variação nos últimos anos foi bastante ruim. É uma empresa super pouco negociada atualmente. Então, acredito que o Barsi meio que ficou com essas ações em carteira sem ter como se desfazer dela. Outros cases, Taurus. Taurus é uma empresa que eu também tenho na minha carteira e que deve ter traído o Barsi tanto por um baixo preço para o lucro, quanto por um baixo EV/EBIT, quanto, eventualmente, por um bom dividend yield, ainda mais no final do seu processo de turnaround. Você pode ver aí o dividend yield bem alto, acima de 10% na maior parte do tempo. O mesmo vale para a Unipar, num grande acerto do Barsi, comprou a 25 centavos, a empresa cresceu pra caramba, está com múltiplos baixos, sobretudo em EV/EBIT, distribuiu muito dividendo no passado, a Unipar se multiplicou pra caramba e o Barsi ganhou bastante dinheiro, não à toa hoje ela tem uma posição de 37%, mais ou menos, né, sobre o patrimônio dele. Bora ver então quanto essa carteira teria rendido. Existe um ponto importante para eu destacar. Tem algumas ações que ele deve ter um peso muito grande em relação à carteira dele e que não tem mais do que 5% dessas ações na bolsa. Como eu acredito que seja o caso de Banco do Brasil, que ele compra há décadas, não é há 10 anos, é há décadas, e também Klabin, mesma coisa, ele compra há muito tempo. Então, provavelmente, as empresas ele também tem um peso maior. Por que eu estou explicando isso, tá? Porque na nossa planilha de simulador aqui, o que eu fiz? Tá? Eu botei várias ações do Barsi que eu encontrei em entrevistas, que encontrei em notícias. Eu permito que quem está com a planilha possa selecionar quais ações ele quer incluir nesse backtest. É claro, por uma limitação da tecnologia aqui, todas as ações entram com pesos iguais, sobretudo desde que elas passam a ser cotadas na bolsa. Só que a gente sabe que ele não tem pesos iguais em empresa. A gente sabe que ele tem 37% da carteira em Unipar, a gente sabe que ele tem 7% em AS Brasil, então é uma posição relevante. Eu acredito que ele tem uma posição relevante também em Banco do Brasil, também em Klabin, além do caso da Taurus, que aqui, ó, eu não sei exatamente quando ele comprou, mas eu vou estimar que ele tenha comprado aí por meados de 2015. Vou botar aqui, ó, janeiro de 2016, porque ele pegou o turnaround dela. Então vou marcar aqui uma data de início diferente, considerar que ele comprou Taurus a partir de 2016. E vou marcar também Eternit, que eu sei que é um case bem antigo dele, assim como Paranapanema. Então montando o backtest com estas ações aqui, as marcadas, tá? Em carteira, vê que o Barsi teria tido um retorno anual de 17,48%, já descontando o imposto de renda aqui. Se tirar o IPCA da jogada, está falando em 11% ao ano acima da inflação. Uma carteira que teria se comportado bem em crise, teria caído aí cerca de 50% e teria rendido muito mais do que Ibovespa e do que o CDI. Mesmo se a gente botar aqui o IBRX também nessa conta, essa linha cinza agora, é que a carteira do Barsi rendeu muito mais. O legal dessa planilha aqui é que você pode fazer simulação de evolução, né? Se tivesse investido aí R$1.000 em janeiro de 2004, que é a data mais antiga dessa simulação, aliás, que é outro ponto, né? O Barsi investe há 54 anos. Provavelmente ele teve esse nível de retorno aqui, 17% ao ano, por um prazo maior, ou um retorno um pouco maior ou um pouco menor do que esse. Mas para você ter uma noção, tá? 17,48% ao ano em 54 anos transforma cada R$1 em R$5.998. Em outras palavras, tá? Se tivesse começado com o equivalente a 10 mil dinheiro de hoje, ele teria 600 milhões de reais. Bem importante destacar essa importância de ter visão de longo prazo, horizonte de longo prazo como ele teve, mas aqui nesse simulador a gente olha para dados desde janeiro de 2004, que teria transformado R$1.000 em R$24 mil. Agora, se o cara tivesse investido R$500 por mês com essa estratégia, teria hoje quase R$700 mil e poderia ter uma renda passiva de cerca de R$6 mil por mês. E mais, tá? Se esse cara já tivesse uma grana lá atrás, digamos aí R$200 mil, ele estaria hoje com quase 6 milhões, mostrando como de fato as ações te ajudam aí a garantir o futuro, como eles bem falam. Então, eu vou fazendo uma série de simulações, mas por hora, se você quiser ter acesso gratuito a essa planilha que eu te mostrei, fazer suas próprias simulações, vou deixar ela de presente para ti, tá? Aperta nesse botão aqui para baixar ela agora ou o primeiro link na descrição. Para você simular, colocar ali quais ações você quer incluir, desde quando você quer incluir, tentar fazer a carteira mais parecida possível com a dele, quando eu vou fazer algumas outras simulações, beleza? A segunda que eu quero fazer aqui é selecionar basicamente todas as ações, como se fosse uma carteira com pesos iguais em cada uma delas. Lembrando, essa carteira que simula aqui de janeiro de 2004, que era quando já tinham dados sobre a Klabin, Itaúsa, Eternit, Unipar, Banco do Brasil, Transição Paulista, Paranapanema, Semig, essa carteira teria pesos iguais.
Aí em 2005, por exemplo, entraria aí Cosan com peso igual das outras. Aí em 2006 entraria Taesa com peso igual das outras e aí por diante, beleza? Nesse caso aqui, com essa composição, tendo um peso igual em cada uma delas, o retorno teria aumentado para 18,52% ao ano, já descontado aí da inflação, 12% acima da inflação. E podemos fazer simulações mais extremas, né? Pô, aí a principal ação da carteira dele, vamos supor que toda a posição dele fosse 100% Unipar. Quanto é que o Unipar rendeu ali desde janeiro de 2004? A planilha também te mostra, tá? Selecionando apenas o Unipar, a gente tem um retorno de 20,43% ao ano, quase 14% acima da inflação. É claro que a diversificação está aí, porque na média as empresas não têm um retorno tão bom. Se fosse all-in em outra ação que não teria acertado tanto o desempenho, como por exemplo Taurus, né? Se ele tivesse comprado em 2004, a carteira dele cairia para um retorno de 7% ao ano, 1% acima da inflação, quase 2%. Já entra de novo a importância de você diversificar. Se ele tivesse diversificado em duas e errado as duas, né? Olhando para o resultado desde 2004, o retorno seria pior ainda, teria meio que empatado com a inflação, perdido da inflação. Então aí entra a importância de ter várias ações em carteira. Eu quero trazer um ponto de discordância, não é nem discordância, pontos que eu penso diferente com o Barsi. Para mim o Barsi é um exemplo claro de value investor. O investidor em valor, aquele cara que vai lá e monta um portfólio, monta uma carteira com base em uma série de teses de investimentos que ele constrói do porquê cada uma dessas ações está barata. Eu não me considero exatamente um value investor, investidor em valor. Eu me considero mais um investidor quantitativo. E o que um quantitativo acredita, tá? Ele acredita que boa parte do processo do investidor em valor, se não todo esse processo, ele pode ser transformado num modelo matemático. E por que a gente faz isso, tá? Porque eu acredito que o fator humano na tomada de decisão, ele na média mais atrapalha do que ajuda. Pelo fato de seres humanos serem emocionais, terem uma série de viés, na média, para cada Barsi, para cada gênio que acerta muito mais do que erra, a gente tem 9 pessoas que erram muito mais do que acertam por conta das suas emoções. Em outras palavras, na média, o fator humano mais atrapalha do que ajuda. Óbvio que, para casos de Barsi, Warren Buffett e outros investidores brilhantes, o retorno em ser um value investor vai ser gigantesco. Só que, de novo, eu acredito que o investidor médio não consegue fazer o que o Barsi faz, não consegue ir contra a manada, não consegue ter visão e horizonte a longo prazo, não consegue acertar mais do que errar. E assim, numa boa, tá? Copiar as ações dele, qualquer um copia. Agora, seguir uma estratégia com convicção por um prazo de 54 anos, que é o que ele faz, eu garanto que é uma minoria que consegue. Isso, a nossa principal diferença aqui é ter métodos que sejam apenas matemáticos de investimento, que inclusive, tá, deixei aqui na planilha disponível, tá, para você comparar a carteira do Barsi com o que seria o backtest desde 2004, claro, dos nossos métodos matemáticos de investimentos. No caso aqui, é só você colocar em benchmark adicional e marcar aí alguma estratégia de ações Brasil, como por exemplo a estratégia das ações mais baratas da bolsa ou da máquina de dividendos. Que claro, no backtest, máquina de dividendos seria nossa versão quantitativa de uma carteira que compra boas pagadoras de dividendos, com essas premissas de que a gente passou a investir com elas para alguns clientes há cerca de um ano e meio atrás, não há 20 anos quanto nesse backtest, teria rendido aí um pouco mais. E você pode fazer suas próprias comparações aqui, beleza? E para fechar aqui, eu vou fazer minha última simulação aí da carteira do Barsi, pegando apenas aquelas que a gente estima serem as maiores posições da carteira dele, que são Klabin, AES Brasil, Unipar e Banco do Brasil. Pegando tudo isso desde 2004, a gente pode ver aí um retorno também de 18% ao ano. Mais um sinal que o resultado dele foi muito bom no passado e foi o principal fator aí para ele ter conseguido esse império aí bilionário. Enfim, já falei bastante nesse vídeo, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido bem completo. Deixa aqui um vídeo complementar a esse, que são sobre 7 erros fatais que vão destruir a tua carteira, que você não pode cometer. Aqui vai o link para você baixar aí a nossa planilha de backtest que eu usei para guiar as simulações que eu fiz aqui. Se quiser se inscrever no clube, esse é o botão. Um grande abraço e até mais.